tudo bem? Eu sou a professora Elaine Dourado, professora de língua portuguesa, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre redações, tá? Nós temos 3 tipos de redações: a redação narrativa, a redação descritiva e a redação dissertativa, tá? Porém, geralmente os alunos falam: ai, professora, eu só conheço mais a redação dissertativa, né? Que é aquela redação onde tem argumentação, tal. Nós vamos chegar lá. Pera, mas antes disso, vamos conhecer os outros tipos de redações, né? Que é a redação narrativa, descritiva e depois a gente fala da dissertativa. Na redação narrativa, eu tenho aí um texto, né? Uma história, né? Vamos falar da história, da redação narrativa, onde essa história pode ser fictícia ou ela pode ser real. Ah, professora, o que é fictícia? Fictícia é uma história que você pode inventar, tá? Você pode criar a sua história, tá? Na redação narrativa, ok? Ou às vezes tem alguma história que você já ouviu da sua família que você queira fazer, ou alguém te contou uma história aí engraçada, real, bacana, você queira fazer, ok? Então nós vamos mostrar agora quais são os passos, né? Qual a estrutura da redação narrativa. Então, na redação narrativa, nós temos aí os tipos de narradores, ok? Os narradores que são primeira pessoa, né? Eu, que é o narrador que conta a história e está dentro da história. Então, ou seja, é um narrador que escreve o texto e participa dele também, ok? Então, narrador de primeira pessoa, ele conta, mas ele também participa da história, beleza? E temos o narrador de terceira pessoa, né? Que é o narrador observador. Ele observa a história e narra a história. Então, vamos lá? Narrador de primeira pessoa participa da história e narra a história. Narrador de terceira pessoa observa a história e narra a história e conta a história, tá bom? Perfeito. E aí nós temos na estrutura da redação narrativa os 5 elementos essenciais para se fazer uma redação narrativa, ok? Nós temos aí, primeiro, o enredo, né? O enredo, o texto, né? O que eu vou contar, né? Sobre o que eu vou falar, qual história que eu vou fazer, entendeu? Nós temos aí o enredo, então é necessário que você escreva a sua história, né? Segundo, nós temos que ter os narradores, tá? Pode ser ele de primeira pessoa, que participa e conta a história, como pode ser ele de terceira pessoa, que observa e conta a história, narra a história, ok? Então, nós temos o enredo, nós temos o narrador e agora nós vamos para os personagens. Porque se é uma história, é necessário que se tenha personagem. Então, nós temos que ter personagens. Não existe uma história sem personagem, não é verdade? Quarto lugar, se nós temos aí a história em si, o enredo, os personagens, os narradores, os personagens, nós temos que ter o quê? Um espaço, né? Nós temos que ter um espaço. Essa história, ela será contada em algum lugar, né? Então tem que ter
o lugar onde ela foi contada. Tem que existir no texto o local onde aconteceu a história, né? Foi no hospital, foi na fazenda, né? Foi na rua, foi em São Paulo, foi na Bahia, não importa. Precisa ter o lugar que é o espaço. É onde acontece tudo, é onde aconteceu tudo, ok? E o último elemento da narrativa é o tempo. O tempo, né? O tempo cronológico, tá? Então, não importa se foi em 1900 e bolinha, se foi 2018, se foi 2020, mas precisa ter o tempo, ok? Então, olha como é importante, como fazer um texto, como produzir uma redação narrativa. Não é simples, tão simples. Ela passa a ser simples quando você sabe a estrutura dela, porque você sabe quais são os elementos que participam, que envolve para que seja feito uma história, para que seja feito uma redação narrativa. Não é tão simples, mas deixa de ser complicado quando você aprende os elementos. Então, se nós temos os elementos agora da narrativa, se nós sabemos que a redação narrativa, ela é uma história que ela tem 5 elementos: o enredo, o narrador, né, os personagens, o espaço e o tempo. Não fica mais claro para vocês fazerem? Agora, por exemplo, será que não está passando aí na cabecinha de vocês alguma história? Olha, de repente tem bastante escritor aí escondido que ainda não apareceu. Vamos lá? Vamos tentar fazer uma história? Né? Vamos tentar criar, depois dessas dicas boas que eu acabei de falar com vocês? Vamos tentar criar uma história, vamos agora fazer uma redação narrativa melhor, ok? Essa dica nós temos no livro do primeiro ano do ensino médio. Porém, a narrativa, ela começa a construir desde o ensino fundamental, tá? Então, essa dica valerá tanto para o fundamental como para o ensino médio. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar para a gente falar depois da redação descritiva, ok? E depois da redação descritiva, a gente entra na redação do Enem, na redação dissertativa, ok? Muito obrigada, salva a dica, certo? Tudo de bom e até a próxima.